Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do YoungCast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Seja muito bem-vindo, eu já até comecei essa entrevista aqui olhando o nosso Instagram, porque nós já estamos beirando, falta bem pouco para bater 1 milhão de seguidores. Que maravilha, o YoungCast está cada vez mais e mais alcançando mais pessoas no Brasil e no mundo. E eu espero que você já esteja seguindo a gente lá no Instagram. Todos os cortes das entrevistas a gente disponibiliza sempre lá, inclusive agora é a hora que a minha produção vai deixar aqui para vocês o QR Code, que você consegue fazer a leitura e ir para o nosso Instagram para nos acompanhar lá. Para você que está aqui pela primeira vez, é claro que esse momento é o momento que o botão do inscrever-se olha para você e te dá um sorriso. E por que ele sorri? Porque você está prestes a se inscrever no canal que será a sua motivação diária. Nós pegaremos na sua mão e iremos juntos em uma jornada de fé e espiritualidade. Este é o YoungCast, então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda vez que eu chegar aqui ao vivo com um convidado novo, você vai ser notificado e notificada de que o YoungCast ele está no ar. Já se inscreveu? Tá tudo certo? Então a gente pode seguir essa entrevista de hoje, que é um amigo, é alguém que eu conheço já há um bom tempo, já participou do Young Show, né? O Young Show, muita gente perguntando, o Young Show vai voltar sim. A gente pretende voltar ainda este ano com grandes novidades do maior talk show gospel da internet. Ele participou do Young Show e agora ele veio aqui para Alphaville, aproveitou um encaixe na sua agenda que é muito corrida, para estar comigo aqui e compartilhar uma mensagem do reino nesse tempo de mesa. Eu estou recebendo ele, que eu digo que é um dos maiores pregadores mirins que o Brasil já viu. Ele tem o seu ministério em contínuo crescimento, faz parte da Debrais, é pastoreado pelo nosso querido bispo Samuel Ferreira. E hoje ele chega aqui no YoungCast para compartilhar um pouco da sua história com a gente e compartilhar algumas minúcias bíblicas nessa mesa. Senhoras e senhores, recebam Matheus, pastor agora, já mudou, pastor Matheus Nonato. Seja bem-vindo ao YoungCast, meu amigo. Pai do Senhor para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Que você seja muito edificado. Que alegria, André, que alegria estar aqui com você no Young, que alegria estar nesse podcast que tem sido bênção para a vida de tanta gente. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito especial também, tenho certeza que vai ser incrível. E tô muito feliz de estar aqui com você. Tem acompanhado o Young, tá acompanhando a gente? Que isso, é o podcast que mais viraliza do Brasil, Cara, né? eu gosto de perguntar isso para os pregadores itinerantes, porque os itinerantes são pregadores que viajam o Brasil e o mundo, né? Então, se você quer saber se a gente realmente tem um alcance, é só perguntar. Na onde você vai, os lugares que você chega, a galera tá acompanhando o Young? Ah, demais, mano. E assim, eu acho que o que é legal do Young é que assim, o problema ou a grande questão não é viralizar, mas é a forma como viraliza, né? Tem gente que viraliza aí falando besteira, prestando de serviço, mas o Young não. Os cortes que viralizam aqui são coisas que vão ser úteis, que vão ser necessárias. Talvez tenha alguém que está à beira de fazer uma besteira e aí ele ouve uma palavra que sai aqui desse podcast e é edificado, é abençoado, é restaurado. Então vocês estão fazendo assim um serviço de excelência e eu tenho certeza, eu posso falar isso com muita segurança, que vocês estão prestando algo muito bom, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro. Vocês estão ajudando muitas pessoas e edificando muitas vidas. Cara, é muito bom ouvir essas palavras, nos motiva a continuar andando nesse caminho, abençoando mais pessoas. Inclusive, você soltou algo aí que eu já peguei, eu queria já até te perguntar sobre isso. Você falou sobre pessoas que elas estão, às vezes, de repente, problemas psicológicos, de repente é uma depressão, é uma ansiedade, e aí essa pessoa ouve uma palavra e através dessa palavra ela é transformada. Sim. Eu entendo isso como comunicador, como quem está aqui desse lado da mesa, gerando conteúdo, alcançando essas pessoas, mas eu queria entender você como pregador, como é para você pregar a palavra nesse tempo atual que é o tempo de aumento de depressão, de ansiedade, de pessoas psicologicamente tão destruídas e abaladas? André, isso é uma baita pergunta e conforme nós temos visto a tendência de se aumentar casos de depressão e tal, é uma pergunta que tem que ser necessária. Eu, como pregador da palavra de Deus, eu costumo enxergar a Bíblia como um instrumento psicológico também, como um livro psicológico. É claro que a Bíblia não se resume apenas a isso, né, de maneira nenhuma.
Mas a gente olhando a Bíblia de maneira psicológica, nós vamos conseguir nos encontrar mais nela. Por exemplo, falando sobre a questão da depressão. Se a gente analisar na Bíblia, nós vamos ver vários homens de Deus com sintomas de depressão. Elias, por exemplo, sintomas de depressão. Davi teve sintomas de depressão a ponto dele dizer: tira a minha alma da prisão para que eu possa voltar a louvar o teu nome. Provando que a maior prisão do ser humano não é de ferro, não é de concreto, mas é a prisão da mente, é a prisão das emoções. Porque a prisão das emoções, a prisão da mente, a prisão da alma faz com que eu esteja preso quando na verdade eu estou livre. Faz com que a minha alma esteja presa quando na verdade eu estou livre. Então, eu tento enxergar a Bíblia de uma forma muito psicológica. E o melhor de tudo isso, André, é porque se a gente enxergar a Bíblia, nós vamos ver que os milagres de Jesus são muito psicológicos também. Jesus não cura apenas a fachada, o externo, aquilo que está por fora. Jesus cura o interno primeiro. Uau. Ele vem tratando de dentro para fora, até porque se ele curasse só por fora, nós teríamos um Deus maquiador, que maqueia o problema, que simplesmente disfarça o problema. Mas como ele vem curando de dentro para fora, ele diz: eu te saro primeiro por dentro, porque eu sarando você por dentro é questão de tempo de você ser sarado por fora também. Uau! Ou seja, Jesus ele sempre tem essa prioridade de transformar, curar, restaurar, sempre de dentro para fora. Deus não trabalha com maquiagem, né, Yang? Deus não trabalha com maquiagem. Deus não trabalha com maquiagem. Ele não cura ninguém pela metade. E nesse sentido também, a pessoa que ela é abalada psicologicamente, na maioria das vezes é por conta de se frustrou com algo. Tem muita pessoa que se torna ansioso, que se torna depressivo porque acreditou muito em algo, seja lá um projeto, seja lá um relacionamento, enfim. Colocou expectativas e essas expectativas elas foram frustradas. Sim. Como uma pessoa ela pode lidar ou como ela deve lidar com as frustrações? Meu amigo, você vai entender o que eu estou falando, porque, enfim, você me conhece há bastante tempo. Sim. E eu tenho certeza que você também já passou por isso. Você já passou, com certeza, por aquele negócio dizendo assim: nossa, cara, a Yang tem um potencial muito grande, eu vou ajudar, eu vou fazer. Mas aí parece que o pessoal esquece da gente. Quando a gente precisa e a gente conta com isso, essas pessoas somem e a gente fica sem ajuda, fica sem ninguém. E isso é algo frustrante. Mas eu comecei a lidar com as frustrações entendendo por outra perspectiva. Eu entendo que se eu cheguei até onde eu cheguei, não foi por méritos. Foi Deus que me trouxe. E se Deus não fizer mais nada por mim, Ele já fez o suficiente. Uau! Eu acho que falta na gente essa percepção de que se Deus não fizer mais nada, Ele já fez tanta coisa que a gente tinha motivo para agradecer a Ele de todo jeito. A Bíblia mostra isso. Tem um texto na Bíblia que a gente se prende a algo, só que na verdade o maior milagre tá em algo que a gente nem olha direito. Vou te dar um exemplo. Mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que havia 12 anos que essa mulher sofria com essa enfermidade, gastou tudo que tinha com a medicina, não conseguia ser curada. E aí o texto diz que ela chegando por detrás de Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. A gente destaca essa parte. Toque Jesus, você vai ser curado e tal. A gente destaca o momento do toque dela em Jesus. Só que eu vou te mostrar um milagre muito maior que tem aqui. Já parou para perceber que essa mulher está há 12 anos sangrando? Sim. Sangrando. E ela não morreu. Ela continua viva. Consegue perceber que essa mulher já contrariou a medicina de uma forma? Yes. Porque pela medicina, uma pessoa perder 2 litros de sangue, ela já morre. Porque ela já não consegue responder a estímulos. Mas essa mulher não. Essa mulher está há 12 anos sangrando, mas continua viva. Mas continua de pé. God. Fraquinha, mas está viva. Sabe? Doente, mas está viva. Então, o maior milagre é como essa mulher não morreu durante 12 anos. E às vezes a gente pensa o seguinte, às vezes a gente diz: se Jesus fizer algo, eu vou glorificar. Se Jesus fizer algo, eu vou dar uma oferta. Se Jesus fizer algo... E aquilo que Jesus já fez, você conseguiu pagar? Essa é a grande questão. É a grande questão. A gente olha e diz assim: não, porque se Jesus me der tal casa, aí eu vou ser grato. Mas e a casa que você tem? Você não mora debaixo da ponte. Ah, mas eu não como no restaurante que eu quero. Mas Deus não tem deixado faltar pão na sua mesa. Ah, mas meus filhos não dão o exemplo que eu queria que eles dessem. Mas Deus te deu a graça de ter filhos.
Eu aprendi uma coisa. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. É necessário a gente ter esse entendimento quanto a isso. Não, eu vou até repetir. Eu posso não ter tudo o que eu quero, Mas eu tenho tudo que eu preciso. mas eu tenho tudo o que eu preciso. Você acha que o esquecimento ou a falta da memória daquilo que você tem pode também despertar na pessoa a chamada ingratidão? A pessoa se tornar alguém ingrata? Claro. Eu tenho uma frase de um amigo meu, pastor Maurinho, que eu gosto muito, que ele diz assim: todo ingrato tem memória curta. Todo ingrato tem memória curta. Todo ingrato tem memória curta. A grande frase do ingrato é o seguinte: eu nunca te pedi nada. Você fez porque você quis. Isso é ingrato. O ingrato, ele olha para o que está acontecendo, mas ele nunca olha para o que aconteceu. E nós sofremos demais com ingratidão. Acho que um dos grandes problemas da igreja cristã é a falta da gratidão. Se a porta fechou, a gente não glorifica. Mas por quanto tempo Deus deixou ela aberta e suprindo as nossas necessidades? Se algo aconteceu de errado, eu não vou para a igreja. Mas quanto tempo Deus fez dar certo só para abençoar você? E falta em nós termos essa percepção de que se Deus não fizer mais nada, Ele já fez demais. E eu nunca agradeci por aquilo que Ele fez. My God, se Deus não fizer mais nada, Ele já fez o suficiente. E essa questão que envolve justamente aquilo que Deus fez, né? Aquilo que, às vezes, a questão da ingratidão da pessoa ser uma pessoa que é uma pessoa extremamente ingrata, ser uma pessoa que ela não tem costume de agradecer, não entrega gratidão, porque de certo modo gratidão ela é uma entrega, né? Você entregar a gratidão, você ser grato a Deus. Mas puxando pelo outro lado, pelo outro contexto, como fica Deus nessa situação? Porque, por exemplo, se a pessoa não entrega, Deus ele está preocupado com aquilo que a pessoa entrega ou não entrega ou com aquilo que ele é, o que a pessoa é? Meu amigo, eu costumo dizer que Deus está mais preocupado com aquilo que somos do que aquilo que fazemos. Porque a vida com Deus, ela vem antes da vida para Deus. E eu preciso frisar isso de novo, porque tem gente que não entende essa questão. A vida com Deus, ela vem antes de vida para Deus. Tem gente que prega, mas não tem a vida com Deus dentro do quarto. Tem gente que canta, mas não tem uma intimidade com Deus. Deus não está preocupado com seus 40 minutos de performance. Deus não quer aparência. Deus quer essência. Quando a gente entende isso, as coisas começam a mudar. Porque o meu coração começa a entender que aparência para Deus, ele disse para Samuel: eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Porque vida com Deus vem antes de vida para Deus. A gente consegue até, por exemplo, extrair isso, se a gente usar um exemplo, Caim e Abel, porque Sim. a gente vê Abel, ele é aquele que entrega com o coração, a entrega dele vai além do que ele está colocando no altar. A entrega dele fala muito sobre o que ele de fato é. E Caim tenta fazer igual, só que Caim é completamente diferente. Ele entra nesse perfil do que não é a pessoa, é o que entrega. E Caim, ele julga a entrega dele como algo mais importante para Deus. Posso te falar uma coisa, André? Deus rejeita a vida de Caim antes de rejeitar a oferta dele. Deus rejeita não, calma, a vida eu vou dele. descer. Repete, Deus rejeita a vida de Caim Meu antes de Deus. rejeitar a vida dele. Vou te dar um outro exemplo bíblico de quem entende que vida com Deus vem antes de vida para Deus. Lembra de Isaac? A Bíblia diz que Isaac estava cavando poços, só que aí ele chega no lugar que Deus lhe falou. Quando Isaac chega no lugar que Deus lhe falou, a Bíblia diz que Isaac levanta um altar. Depois que Isaac levanta um altar, é que ele constrói uma tenda. Depois que Isaac levanta um altar, é que ele cava o poço. Por quê? Porque ele entende. Vida com Deus vem antes de vida para Deus. Isaac entende algo que, se a gente entendesse também, mudaria toda a nossa percepção em relação a culto. Porque às vezes a gente acha que a vida com Deus no culto é suficiente. Que Deus está super feliz com o nosso domingo, 2 horinhas de culto. Deus não quer só isso. Porque a minha segunda-feira precisa ser tão espiritual quanto o meu culto de domingo.
Porque a minha semana no meu trabalho precisa ser tão espiritual quanto os meus Meu dias de Deus. cultos dentro da igreja. E o melhor de tudo é que primeiro Isaac se preocupa com a presença de Deus para depois se preocupar com o seu conforto. E depois de fazer tudo isso é que ele cava poço. Porque ele entende um segredo. Os poços não podem passar na frente do altar. Os poços não podem passar na Não frente do podem. altar. As dádivas não podem passar na frente do doador. Os presentes não podem passar na frente daquele que entregou os presentes. Porque cavar poço sem a presença de Deus é apenas abrir um buraco no chão. Não adianta você ter o melhor. Se você não tem Deus, você não chega a lugar nenhum. Agora, se você tem a presença de Deus, pode ser um buraco no chão, mas Deus vai fazer a água sair de onde nunca saiu. O segredo é, de fato, a presença. A presença. Ter a presença É a de vida Deus. com Deus. É a Vida intimidade. com Deus. Isso, como você é um pregador itinerante, acho que faz até sentido essa questão de você ter vida com Deus. A gente pode dizer, por exemplo, que um itinerante que não tem pastor, ele de certo modo é uma pessoa despreocupada com a vida com Deus? Eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer pesado. Mas, na minha opinião, um itinerante que não tem pastor é um prostituto de altar. E eu falo isso sem peso nenhum na consciência. Itinerante que não tem pastor, itinerante que não tem igreja é flecha sem arco. Flecha sem arco. E eu vou explicar o porquê. A flecha pode ser um instrumento muito fatal numa guerra. Existem guerras que foram vencidas por conta de flecheiros. Porque a flecha é um instrumento afiado, é um instrumento que pode chegar longe, é um instrumento que chega no objetivo. Mas se não tiver o arco para impulsionar ela para longe, ela não chega em lugar nenhum. Ela não tem poder de ser eficiente. Itinerante sem pastor é a mesma coisa. Pode ter o potencial que for. Ah, mas ele canta demais. Não, mas ele tá louco, ele prega muito. Mas se ele não tem pastor, se ele não tem igreja, ele é flecha sem arco. E eu vou te falar mais, André. Virou uma tendência nos nossos dias, virou ostentação nos nossos dias, ostentação gospel, fazer 30 agendas no mês. Às vezes tem gente que faz 35 agendas no mês. Tá pregando de manhã, tá pregando à noite, tá pregando vigília, tá pregando em todo lugar. Só que a pergunta é, se você prega 30 dias por mês, cadê o tempo para sua igreja? Você ceia onde? Você dizima onde? Cadê o tempo para sua família? Cadê o tempo para sua esposa, para seus filhos? Você ouve quem? E eu falo isso, apesar de ser muito novo, mas eu já passei por isso. Existem momentos, cara, que a gente prega e quem prega vai entender o que eu tô falando agora. Você que prega, você vai entender o que eu tô falando. Quem leva o ministério a sério sabe das batalhas espirituais que a gente enfrenta em cima do altar, no hotel, nas viagens, sabe de tudo isso. Quantas vezes a gente chega arrebentado na nossa casa. E é nessa hora que precisa ter um culto de ensino, que precisa ter o nosso pastor dizendo assim, ó, meu filho, você deu tudo que você tinha nessa viagem. Agora senta aqui que você vai ser reabastecido. Deus vai renovar suas forças através da palavra do seu pastor. Senta aqui porque você pregou, o povo chorou, o povo foi tratado, agora quem vai ser tratado é você. Pega lenço, pega toalhinha, porque quem vai chorar agora é você. Isso reabastece as nossas forças. Isso faz a gente se levantar e partir para outras. Partir para outra. Quando você tem justamente essa questão de ter quem te envia, né? Exato. Ter quem diz, ó, vai. Quem Só te que vai, impulsione. te impulsiona e o que é interessante é aquilo. Eu te impulsiono, vai, mas além de te impulsionar, eu oro, eu sou cobertura. E o melhor de tudo, vai, mas você tem um lugar para voltar. Você não é um errante. Você não é simplesmente alguém que não tem direção nenhuma. Você vai, mas pode voltar que tem um lugar aqui. Tem um lugar para você sentar, ouvir, chorar e ser alimentado. É um assunto bem polêmico e tanto quanto polêmico é necessário, né? Porque, de fato, é o que você falou. Às vezes o cara ele tem 30 agendas, mas e aí? Passa o dia, todos os dias fora, não cultua. Isso eu acho que é algo que deve ser falado. Sim. E, inclusive, também um assunto que é polêmico, a gente percebe que hoje em dia, né? A internet tá aí, ela revela isso. Aumentou a quantidade de profetas, Sim. né?
Hoje em dia tem páginas, né? Isso vira até motivos para páginas fazem humor com essa questão do profeta, etc. O cara que revela RG, o cara que revela CPF. Você que é um pregador, que a gente vê que durante muito tempo o seu ministério, ou desde quando começou o seu ministério, sempre foi estabelecido na palavra. Você é o cara que chega na igreja para pregar, abre a Bíblia, Sim. lê a palavra, desenvolve, faz a aplicação, tudo dentro da Bíblia. Então a gente percebe que você faz parte de uma safra de pregadores que realmente não precisa chamar alguém, falar o CPF, falar o RG. Não que eu seja contra, mas pensando no objetivo de um culto, no objetivo da palavra, a palavra explicada e pregada, ela se torna prioridade em todo e qualquer culto. Tendo visto isso, como você enxerga, por exemplo, esse aumento dos profetas? Meu amigo, eu respeito os profetas que são homens de Deus. Eu respeito os profetas que falam o que Deus entrega. Porque o sentido de profeta, o sentido de profecia é entregar o que Deus manda. É por isso que os profetas da Bíblia, a maioria deles começavam dizendo: assim diz o Senhor. Agora tem uma galera que surge por aí, e novamente, não estou aqui para denegrir os homens de Deus, profetas de verdade, porque, enfim, tenho amigos que são profetas, que são homens de Deus, que têm uma vida de oração, que têm uma vida de intimidade. Mas agora tem surgido aí uma galera que não tem igreja, que não tem pastor, que não tem vida de oração, que não tem intimidade, que a gente não sabe quem é, de onde vem, que simplesmente é alguém que brinca, né, com o sentimento das pessoas. E eles chegam e é engraçado que texto sem contexto vira pretexto para heresia. Então, o que eles fazem? Eles tiram o texto do contexto e falam aquilo que eles querem falar. Porque a Bíblia deles está tão fechada que quando eles abrem, eles não conseguem interpretar o texto. Eles pegam, por exemplo, sabe qual é a desculpa de muito profeta? É dizer o seguinte: não, eu profetizo porque a Bíblia diz. Elias, não foi Deus que mandou Elias profetizar. Elias disse: tão certo de como vive o Senhor, Deus de Israel, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Tira do contexto. Sabe qual é o contexto aqui? Elias estava numa intimidade tão grande, André. Elias estava num nível tão espiritual que Elias sente o que Deus sente. Elias fala o que Deus fala. Deus e Elias estão em completa sintonia. E por eles estarem em completa sintonia, a voz de Elias é a voz de Deus. Quando Elias chega em Acabe e diz segundo a minha palavra, é porque Elias está dizendo: eu estou num nível tão espiritual com Deus, que aquilo que Deus falar para mim, eu entrego. Isso é profeta. Isso é profeta. É entender quem é que te deu uma mensagem. É entender quem é que te deu uma mensagem. Segundo a minha palavra, mas assim, a minha palavra ela está baseada naquilo que eu recebi. É porque a minha palavra é a palavra de Deus. Foi aquilo que eu aceitei. Mateus, um outro ponto também que é muito interessante é justamente, a gente percebe que hoje no Brasil, né, todo pregador mirim, todo pregador criança, digamos assim, ele recebe muito hater, recebe muita rejeição, e isso a gente percebe que não é por conta da imagem de um ou de outro. Isso é algo, todo pregador mirim que se levanta no Brasil, ele sofre muito hater. Você já sofreu rejeição? Você já teve hater? Como você fez para lidar com essa rejeição? Meu amigo, existem algumas questões que a gente precisa entender. Primeiro, eu acho que a questão dos haters não é só pela questão de ser pregador mirim não, viu, meu amigo? Eu acho que se você tá crescendo, o Youngcast está sendo uma bênção e tal, eu tenho certeza que já tem os haters também, não tem? Sim. Já tem. Porque crescimento incomoda. Quem cresce vira motivo de incômodo. Quando eu comecei a pregar, as pessoas diziam assim: muito novo, os pais obrigam ele a pregar. Meus pais nunca me obrigaram a pregar, porque meus pais não me criaram para ser artista. Meus pais me criaram para ser homem de Deus. E aí eles falavam: não, esse daí, quando chegar com 10 anos, ele para de pregar. 10 anos eu continuei pregando. Não, com 12 ele para, continuei pregando. Com 15 para, continuei pregando. Hoje eu tenho 21 anos. E pregar ainda continua sendo a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É aquilo que eu mais amo fazer, é pregar a palavra de Deus. Mas eu entendo que assim, a questão dos haters sempre vai existir. Sempre vai existir, porque na vida de toda Ana é uma Penina. Na vida de todo Neemias há um Sambalate. Na vida de todo Davi há um Saul.
Então, isso precisa acontecer. Só que é a forma como a gente lidar. A maneira como você lidar com os ataques diz mais sobre você do que quem está te atacando. Uau. Posso te provar? eu vou te provar para você entender. Existe uma história de uma vez de um rico que ele resolveu presentear um homem pobre, um homem simples, só que ele resolveu presentear de uma forma irônica. Ele encheu uma bandeja de lixo e foi levar até o aniversário desse homem pobre. Quando ele chegou lá, ele deu o presente, só que para surpresa dele, o rapaz que era pobre recebeu o presente com muita alegria, recebeu o presente assim de uma forma assim incrível, ficou muito agradecido, ficou muito grato e disse, não, mas fica aí que eu vou devolver o presente, eu vou trazer algo também para você, como uma forma de agradecimento. Aí ele foi lá, na casa dele, pegou algumas flores, encheu a bandeja de flores e escreveu uma carta. O rico foi para casa revoltado. Quando o rico abriu a carta, ele leu: cada um dá o que tem de melhor. É isso. Quem só destila ódio pelas redes sociais, leões de internet, é porque é só aquilo que eles têm. Eu sou diferente. Quem é diferente não precisa retribuir com ódio. E você já pensou em parar alguma vez? Claro. Já pensou? A vontade de parar. É legal ela... isso. Você, não, com certeza. Sincero, verdadeiro. A vontade de parar, ela. Eu faço a pergunta pra muita gente, parece que ninguém nunca pensou em parar. Que tem muito cara que fala, Quem diz que nunca sentiu vontade de parar, tá mentindo, mano. Quem diz que nunca sentiu vontade de parar, tá mentindo. Sabe por quê? Porque a vontade de parar, ela é uma prova que você não é super-homem. Ela é prova que você não é Mulher Maravilha. Que você é ser humano. Existe um escritor que ele diz assim: me desculpa se o teu coração é diferente do meu, mas o meu coração bombeia sangue como de todo mundo. Eu sinto vontade de parar porque eu sou normal. Existem textos da Bíblia que mostram homens que sentiram vontade de parar. Só que eu entendi uma coisa, André. O meu propósito é maior do que a minha dor. A minha missão é maior do que as minhas frustrações. Eu acho lindo um texto da Bíblia quando Elias sente vontade de parar e ele se esconde debaixo de um pé de zimbro e pede a Deus a morte. Sabe o que é curioso aqui? É porque Elias foge de Jezabel com medo de morrer. Olha isso, gente. Elias foge de Jezabel com medo de morrer. Certo? Certo. Só que quando ele chega debaixo do pé de zimbro, ele pede a Deus a morte. Como é que o cara que foge com medo de morrer agora está pedindo a Deus a morte? Mas sabe o que é o mais curioso de tudo isso? É que o profeta que pediu a Deus a morte nunca morreu. A Bíblia diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. O profeta que pediu a Deus a morte nunca morreu. Fugiu com medo de morrer, depois pediu a Deus a morte e esse homem nunca morreu. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo para Elias: teu ministério não acaba quando você pensa que acabou. Teu ministério não tem prazo de validade. Quem define o final do teu ministério sou eu. Uau. Quem decide até onde a história chega sou eu. E é por isso que Deus diz: o que fazes aí, Elias? Porque Deus está dizendo: o propósito que eu tenho na sua vida é maior do que a solidão que está te cercando. Levanta e come, porque grande será a tua jornada. Mateus, um assunto também que é interessante da gente falar é: você acredita que a nossa geração atual, né, eu falo dela, e quando eu falo dela, eu utilizo o termo nossa, porque eu me incluo nela. Sim. Nós, de fato, estamos esquecendo por milésimos de segundos ou por coisas que são nos colocadas hoje, seja lá a tecnologia ou entretenimento, nós estamos esquecendo o que de fato é ser igreja? Com certeza. Nós estamos esquecendo. Eu vou te falar uma coisa, André, que você vai entender o que eu estou falando porque você mexe com isso. Redes sociais, por exemplo. Rede social pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende muito da forma que você usa. Então, assim, existem pessoas que estão se esquecendo de ser bênção para a vida de outras pessoas. E isso faz a gente esquecer de ser igreja. Quando Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, Jesus está falando dos discípulos e Jesus está dizendo o seguinte: vocês são o sal do quê? Da terra, não do saleiro. O sal só vai ser sal da terra se ele estiver em contato
com o mundo, com a terra, com a sociedade, mas sendo diferente. E eu acho engraçado que Jesus diz assim, e se o sal for sem sabor? Para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Vou te dar 2 exemplos aqui que vieram agora e isso me chama muita atenção. Solta. Primeiro, Jesus diz assim, e se o sal for sem sabor? Jesus não diz assim, e se o mundo for sem sabor? Jesus diz, se o sal for sem sabor. Isso prova que até quem é sal da terra pode perder o sabor. Até quem é santo pode perder o sabor. E eu posso te falar uma coisa? E ó, segura que eu vou falar aqui. É mais perigoso um sal que perdeu o sabor do que aquele que não tem sabor nenhum. Sabe por quê? Porque aparentemente não deixou de ser sal. Parece sal da terra. Parece cristão. Parece, mas não é. Não salga mais nada. E eu vou te falar mais. Meu Deus. Não tem nada mais sem graça do que ver vazio alguém que já foi cheio da graça. Não tem nada mais sem graça do que ver vazio alguém que já foi cheio da graça. E aí Jesus diz qual é o propósito de quem não serve. Jesus diz assim, ó, o sal que não serve para dar sabor. Para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Os historiadores dizem que o sal que não era útil, ele era usado para colocar nos degraus do templo para impedir as pessoas de caírem. Então tem gente que é pisada à toa porque não entendeu que o propósito dele é salgar. Tem gente que é pisada à toa porque não entendeu que o propósito dele é salgar. Tem gente que tá sofrendo e ele diz assim, não, é Deus. Mas peraí. A gente tem que parar para entender quando é Deus que nos coloca em algumas lutas e quando é a gente que se coloca. A Bíblia mostra um navio que estava a ponto de despedaçar por causa de um profeta que não tinha entendido o propósito. E a pergunta que eu faço para alguém, e eu entendo que isso aqui é um ambiente espiritual também, de cunho profético também, a pergunta que eu faço para alguém é, você vai apanhar até quando para entender que Deus tem um propósito na sua vida? Você vai rodar e andar em círculos até quando para entender que Deus te chamou para ser diferente? É por isso que você não cabe em algumas mesas. É por isso que você não cabe em alguns lugares. É por isso que nem toda amizade serve para você. É por isso que Deus frustrou esse relacionamento. Porque quem nasceu para ser diferente não pode se contentar a ser igual. Quem nasceu para ser diferente não pode se contentar em ser igual. Mateus, o perdão, qual é a sua visão? Qual é o poder do perdão? Porque quando a gente fala sobre o perdão, a gente sabe que é um ponto fundamental, é um ponto importantíssimo, que é sobre você perdoar, né, o seu próximo, é sobre você perdoar, liberar o perdão. O que você enxerga quando o assunto é perdão? Existe uma frase, André, que diz assim, se um homem mau te feriu, perdoe para que não hajam 2 homens maus. Oh, meu Deus, não. Se um homem mau te feriu, perdoe-o para que não haja 2 homens maus. Cara, que profundidade. Perdoar é uma medida necessária. Porque quem não perdoa adoece. Isso é comprovado. Sim. Quem não perdoa adoece. E o que é perdoar? Perdoar é a capacidade da gente ir naquilo que nos feriu e voltarmos de lá ilesos. Dizendo, eu tenho a cicatriz. O quê? Não é mais ferida, porque eu já fui tratado. Eu lembro, mas não dói mais. Perdoar é tirar o lixo que puseram dentro de nós. Perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Mano, olha a profundidade disso. Perdoar é liberar um prisioneiro, mas no final descobrir que o prisioneiro era você. Porque o ressentimento prende. Para que eu vou descer, produção. A pessoa que ela perdoa, de fato, ela se... A gente pode dizer que é uma verdade essa frase? A pessoa que perdoa, ela se reencontra. Biblicamente falando, eu posso te provar? José. Os irmãos de José têm medo do que José pode fazer com eles, porque agora José tem poder. E aí os irmãos de José, quando o pai deles morre, eles ficam aflitos. José diz assim, não. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos e descansem o coração de vocês, porque vocês intentaram o mal contra mim. Sabe o que José está dizendo? Eu não sou bobo. Eu sei o que vocês fizeram comigo. Eu sei que vocês fizeram mal para mim. Eu sei que vocês me jogaram numa cisterna e depois me venderam. Sei de tudo que vocês fizeram comigo. Só que tem uma questão.
Quem é carregado pela graça não fica refém de lembranças do passado. Quem é guiado pela graça não fica refém disso. Para. E José ainda diz mais, André. José diz assim, ó. E detalhe, eu vou fazer exatamente diferente do que vocês fizeram comigo. Vocês me jogaram na cisterna? Vocês me venderam? Pois pronto, eu vou abençoar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Por quê? Porque cada um só dá o que tem. Quem é guiado pela culpa, retribui com culpa. Quem é guiado pelo ódio, retribui com ódio. Quem é guiado pelos más ressentimentos, retribui com más ressentimentos. Mas quem é guiado pela graça, retribui com graça. Quem é criado pela graça, retribui com a graça. E como você enxerga, por exemplo, na sua visão, como você enxerga aquelas pessoas que para tudo tem uma desculpa, né? A pessoa consegue dar desculpa para tudo. É aquela pessoa que ela errou em algo, ela consegue justificar, consegue dar uma desculpa para aquele erro e mais. A pessoa, às vezes, ela é tão acostumada em dar desculpa que ela consegue dar até uma desculpa pro erro que vai cometer. A pessoa que dá desculpa antes de errar. Síndrome de Esaú. Síndrome de Esaú. O que é a síndrome de Esaú? Em um texto na Bíblia, que quando Jacó e Esaú negociam o direito de primogenitura por um prato de lentilha, Esaú dá uma desculpa para Jacó. Esaú diz assim, ó, me dá esse prato de lentilha porque eis que estou a ponto de morrer. Ele tenta enganar Jacó, mas o maior enganado é ele. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, se você não me der isso aqui eu morro. Mas será mesmo que não tinha outra forma dele permanecer vivo? Isaac não era pobre. Isaac tinha condições financeiras para ter outros alimentos dentro de casa. Sara, mãe deles, não era uma dona de casa ineficiente. Mas o problema de Esaú é, eu quero, então eu vou dar desculpa para conseguir o que eu quero, ainda que seja errado. E a gente bate nisso, mas a gente faz a mesma coisa. Quer ver? Tem gente que diz assim, não, eu não vou beber não. Eu não vou fumar não, nem gosto disso. Mas eu vou fazer companhia para fulano naquela balada, porque senão, tadinho, vai se sentir sozinho. Desculpa de Esaú. Não, eu namoro com esse cara aqui, ele não é crente, ele não é da igreja, parece incompatível, meu pastor não concorda, meu líder não concorda, meus pais não concordam, mas é que eles não entendem que, na verdade, eu estou fazendo um namoro evangelístico. O problema é que, geralmente, quem quer fazer namoro evangelístico nunca foi crente direito. Esse é o grande problema. Síndrome de Esaú. A gente dá desculpa para mascarar os nossos erros. E por trás de toda desculpa, existe alguém que não está preparado para dizer não para o guisado. E quando você falou justamente sobre a pessoa não bebe, não fuma, mas acompanha um amigo na balada, a gente pode dizer, por exemplo, que um amigo que te leva para a balada, ele é um falso amigo? A gente pode entrar nesse tema, nesse assunto sobre falsos amigos? Meu amigo, de certa forma, sim. Uhum. De certa forma, sim. Porque eu entendo que a falsa amizade é tudo aquilo que te distancia do propósito que Deus tem para você. Uau. Um falso amigo é aquele que te distancia da onde Deus projetou para você estar. Tem gente que na nossa frente é sorriso no rosto, mas pelas costas está acabando com a gente. Então, um falso amigo, ele é pior do que um inimigo declarado. Um falso amigo, ele é pior que um inimigo declarado. Sabe por quê? Por quê? Porque às vezes eles estão sorrindo junto com a gente. Vou mais além. Às vezes estão dando glória a Deus junto com a gente. Estão dando aleluia junto com a gente. Mas na verdade querem ver a nossa queda. Na verdade querem ver a gente ser destruído. Fujam de falsos amigos. Se o convite deles te distancia do propósito que Deus tem para você, é sinal de que essa não é a amizade que Deus projetou para você ter. Quais são as lições que a gente consegue extrair, Mateus, por exemplo, sobre Davi, né? Porque a gente vê que Davi, ele é um personagem bíblico enigmático, né? Que é o menino que é ungido a rei, o menino que mata um urso, o menino que mata um leão, o menino que vence um gigante. O que a gente consegue extrair de Davi? André, existem alguns segredos de Davi que são extraordinários. É um dos textos que eu mais gosto quando fala de Davi. Porque, enfim, a história dele é maravilhosa. Eu vou soltar só um aqui. Solta a pedrada. Solta 2, 3, 10. Davi não vence a guerra, André. Davi não vence Golias quando
ele solta a pedra. Davi não vence Golias quando ele taca a pedra no gigante. E ó, vou falar um negócio aqui. Na verdade, eu vou soltar mais um, André. Presta atenção. A Bíblia diz que Davi pega 5 pedras lisas. Pastor Emerson Oliveira, um amigo meu, me ajuda muito nessa questão e ele fala algo que me chama a atenção. Davi ele pega 5 pedras lisas. E sabe quanto tempo demora para uma pedra ficar lisa? 80 anos. Davi não tinha nascido, mas a ferramenta que Deus tinha preparado para matar Golias já estava pronta. Davi não tinha nascido, Meu Deus. mas o instrumento de Deus para derrotar Golias já estava pronto. Outra coisa, sabe quando Davi vence a batalha com Golias? Quando ele diz a Golias: tu vem a mim com lança, espada, escudo e capacete, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi está convocando não, porque ninguém tem poder para convocar Deus, mas Davi está convidando Deus para a guerra. E quando Deus entra na guerra, é vitória na certa. Tanto que a prova diz que, a prova do texto é que a Bíblia diz que quando Davi solta a pedra na testa do gigante, a Bíblia diz que ele cai para frente. Só que o normal, o natural, era ele ser, com o efeito da pedrada, cair para trás. Sim. Só que ele cai para frente. O que é isso? É Deus dizendo para Davi: você tá com a pedra, mas como você me chamou para a guerra e eu vim, quem empurra o gigante sou eu. Você solta a pedra e eu faço o restante. Eu empurro o gigante. Ou seja, em todas as guerras na sua vida, aprenda a chamar Deus para a guerra. Chame Deus para suas guerras. Coloque Deus em suas guerras. É claro que não adianta fazer guerra desnecessária. Porque existem guerras que a gente não precisa lutar. Soldados que é soldado não luta toda guerra que aparece. Soldado que é soldado luta guerras necessárias. Por quê? Porque tem guerras que até se você vencer é uma perca. E uma vitória com sabor de derrota precisa ser evitada. Tem guerras que se você vencer, vai gerar uma perca muito maior para sua casa. Mas as guerras que são necessárias, se você chamar Deus para a guerra, Ele te ajuda a vencer. Outro ponto também interessante, Matheus. Você acredita que a internet ela está distanciando, cara, as pessoas? Você acredita que a internet ela está distanciando as famílias? Ela está destruindo os relacionamentos? Sem sombra de dúvidas. Como eu tinha te falado, eu entendo que a internet ela pode ser algo tanto bom quanto ruim, depende muito do uso das pessoas. Só que a verdade é que tem se criado uma geração que está achando normal chegar dentro de casa e não falar um A com pai e mãe. Nós vivemos um tempo onde está se tornando cada vez mais raro falar. Falar o quê? Falar tudo. Esse tempo de mesa aqui, eu e você, está se tornando cada vez mais raro. Escasso. Por quê? Porque a era agora é digital. A gente tem milhares de seguidores nas redes sociais, mas não tem um quando a coisa aperta. Não tem um quando a situação fica complicada. A internet está conectando qualquer um ao mundo. Aonde esse vídeo pode chegar? Mas está fazendo o ente querido dentro de casa se tornar estranho. Não tem mais conversa, não tem mais bate-papo. E sabe por que não tem? Posso falar? Porque a gente sabe que se sentar para perguntar o problema, vai descobrir coisa grande. Vai descobrir problemas imensos, porque vai abrir um ponto de tensão, vai expor a ferida e vai achar problema. E a pergunta é: quem tem tempo para resolver problema no tempo que a gente vive? Todo mundo é tão ocupado. Só que sabe qual é o nosso maior problema? A gente acha que o nosso maior problema é falta de tempo. Mas, na verdade, o nosso maior problema é a falta de misericórdia. Nosso maior problema não é falta de tempo, mas é a falta de um coração sensível e aquebrantado. A Bíblia diz que quando Neemias vê o povo sofrendo, quando Neemias soube da notícia que os portões, que os muros haviam sido derrubados, os portões haviam sido queimados, a Bíblia diz que Neemias chorou pela situação do povo. E detalhe, Neemias estava num cargo de conforto, Neemias estava vivendo muito bem no palácio, mas ele chora. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim todos os dias é: quando foi a última vez que eu chorei por causa de alguém? Quando foi a última vez que eu senti a dor de alguém? Porque se a dor do meu irmão não provoca dor em mim, a minha doença é pior do que a doença do meu irmão. Meu Deus. Se a dor do meu irmão não provoca uma dor em mim, a minha doença é pior que a dele. Minha doença é pior do que a dele.
Pessoas conectadas, porém distanciadas. Distanciadas. E quando a gente fala sobre família, como são os seus planos, Matheus? Já tá namorando, vai casar? Graças a Você Deus. acredita, por exemplo, que o casamento ele vai, de certo modo, tirar um pouco a sua atração, a sua atenção que você dá para as agendas, já que você vai precisar cuidar da sua família? Meu amigo, eu tenho um pensamento muito, como é que eu posso dizer? Muito pessoal quanto a isso, que é o seguinte. Eu quero gastar a minha vida, investir a minha vida pregando a palavra de Deus e tal, mas quando eu casar, principalmente quando eu me tornar pai, eu pretendo dar uma segurada. Sim. Claro que a gente não define os planos de Deus, né? E, enfim, não sei como vai ser, mas eu particularmente pretendo dar uma segurada. Por quê? Porque a Bíblia me mostra exemplos de pessoas que eu não quero ser. A Bíblia mostra exemplo de um sacerdote Eli, e esse cara é o exemplo de tudo aquilo que eu não quero ser como pai. Uhum. Consegue perceber que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli não tinha tempo para eles. Só que Eli resolvia problema do filho dos outros. Ele resolvia problema da família dos outros. Mas ele não tinha tempo para resolver o problema dos filhos dele. Os filhos dele estavam pecando na cara dele e ele não conseguia perceber. Detalhe, a Bíblia diz assim, e Samuel servia ao Senhor perante Eli. Esse Samuel servia ao Senhor, a ideia do texto é mostrar um desenvolvimento moral, espiritual e físico. E ele servia ao Senhor perante Eli. Então isso quer dizer que ele era o instrutor de Samuel, o professor de Samuel, o mentor de Samuel. Então isso quer dizer que ele tinha tempo para Samuel, mas não tinha tempo para Ofni e Finéias. Deus me livre de não ajudar pessoas. Nós precisamos estender a mão para pessoas, desde que isso não destrua a vida da nossa família. Porque nenhum sucesso compensa a ausência ou fracasso de um lar. Nenhum sucesso. Eu conheço história de grandes pastores, André, grandes pastores, que perderam a sua casa, que perderam a sua família. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua casa. Sabe o que eu acho interessante de Noé? E eu já falei isso, e eu sempre falo isso nas mensagens, é que Noé foi um grande missionário, porque Noé não ganhou ninguém de fora, mas não perdeu ninguém de dentro. Na hora de construir a arca, Noé chamou todo mundo e disse, entra na arca junto comigo. Não perdeu ninguém. Ele não perdeu ninguém. Não perdeu. Cara, eu vou dizer pra vocês que isso aqui é uma das melhores entrevistas já feitas aqui no Youngcast. Glória a Deus. Esse foi o Matheus Nonato aqui no nosso podcast. Matheus, suas considerações finais, se tiver mais algo que você queira ser usado por Deus. Meu amigo, muito obrigado. Eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. É uma grande responsabilidade falar com todo esse público, com toda essa galera, um crescimento muito grande que Deus tem dado ao Youngcast. Eu fico muito feliz por isso. Nós temos que nos alegrar com o crescimento dos nossos amigos e agradecer a todo mundo que assistiu esse podcast. Que Deus abençoe vocês. E se eu puder dar um conselho a vocês, eu queria encerrar com um conselho. Esse conselho eu falo para todo mundo, sempre quando pedem esse conselho, eu sempre faço questão de dar esse conselho, que é o seguinte: invista um tempo, gente, na palavra de Deus. Invista um tempo de oração. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida de intimidade. Porque pregar é muito bom, mas o sucesso do ministério não é os 50 minutos de mensagem. O sucesso do ministério começa no secreto, quando ninguém está vendo. O sucesso do ministério começa no joelho. Porque no secreto Deus entrega coisas que não tem livros. Deus entrega coisas que não tem vídeos no YouTube. Tenha uma vida com Deus. Invista tempo. O médico investe tempo estudando medicina. O advogado investe tempo estudando direito. Nós não podemos nos dar ao luxo. Nós não podemos nos dar ao luxo de querer viver uma vida de ministério, de itinerância, de viagens, sem se dedicar à palavra de Deus.
não sejam relaxados. Que Deus abençoe. Obrigado. E é isso aí. Ó, a última pergunta aqui, que é dos nossos, veio direto da caixinha do Instagram, é como escolher a pessoa certa para se relacionar? Como construir um relacionamento cristão? Meu amigo, eu penso o seguinte, eu gosto muito de um rapaz que veio aqui, um amigo meu, Cauê, e ele fala algo que me chama muita atenção e eu concordo muito com ele. Existem momentos que Deus vai falar. Existem pessoas certas que Deus vai falar. Mas quando Deus não falar, escolha o que Ele já te mostrou pela palavra dEle. Como assim? Se tem uma moça ou um rapaz que você gosta, que você tem interesse, mas é desobediente aos pais, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja dele, foge disso que é problema. Foge disso que é confusão. Se ele não consegue obedecer os pais, ele não vai ter uma vida de obediência, de submissão, de... Como é que eu posso falar? Ele não vai ter uma vida saudável com você. A verdade é essa. Se ele trata ou se ela trata os pais com grosseria, não queira achar ou pensar que você vai ser tratado como um príncipe ou como uma princesa. Olha os exemplos dentro de casa. Uau. Mapeie o exemplo, veja como a pessoa é. Muito obrigado, meu amigo Matheus Nonato. Gente, que entrevista incrível. Eu sei que vocês já querem ver os cortes, é só correr no Instagram, porque os cortes dessa entrevista já estão lá no Instagram. Então você consegue enviar para os seus amigos, para a sua família. Pode compartilhar lá à vontade. As redes sociais do nosso querido Matheus Nonato, você falou Cauê, eu já tô... É que o Cauê tá aqui, ele é o próximo. As próximas entrevistas, o arroba do nosso querido amigo Matheus Nonato está aqui, tá? Você consegue clicar no link aqui e vai pro Instagram dele, que vai ter cortes também dessa entrevista lá. Então é só você seguir o Matheus Nonato em todas as redes sociais. E não se esqueça de sempre estar aqui atento no sino de notificações, porque toda vez que tiver entrevistas novas aqui, nós iremos avisá-los através do símbolo de notificação, o sino de notificação aqui do YouTube. Nós aprendemos coisas importantíssimas aqui nessa entrevista, foi uma entrevista assim, muito impactante. O Matheus, apesar de ser um jovem, ele tem a mente, como diz o pastor Abílio Santana, é um mancebo com a mente de um ancião. Nós aprendemos grandes coisas aqui e algo que é importante que nós aprendemos é justamente lidar com a rejeição. É comum que você seja rejeitado por algumas pessoas, é comum que algumas pessoas elas te deem as costas, mas você não pode agir como as pessoas agem com você. Seja diferente. Se foi rejeitado, não rejeite. Pratique o inverso. Se alguém te tacou pedras, devolva rosas. Se alguém te respondeu atravessado, responda com um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Porque a grande verdade é que você nunca deve deixar aquilo que as pessoas elas fazem com você te transformar ao ponto de você se igualar ao que as pessoas estão fazendo. Essa foi a nossa entrevista de hoje do YoungCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. E aqui você já pode clicar aqui que você já está vendo a próxima entrevista. Só você clicar aqui e eu te recebo daqui a uns 5 segundos. Te espero no próximo episódio.